Assim diz a palavra do Senhor, Isaías 11, versículo 1. Eis que um ramo surgirá do tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. O Espírito de Yahvé, o Senhor, repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, e o Espírito que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. O amor reverente a Yahvé será a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência, tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Antes, julgará com retidão e carinho todos os necessitados. Com justiça, tomará decisões em favor dos pobres. Usará a sua palavra como se fosse um cajado. Ferirá a terra e com o sopro de sua boca exterminará os ímpios. A justiça será como uma faixa em seu peito e a lealdade o seu cinturão. Curve sua cabeça para orarmos ao Senhor Jesus. Pai, muito obrigado. Alinhados estamos com o teu trono da graça, Pai. Por isso pedimos que o teu Espírito Santo seja soprado sobre as nossas vidas nessa noite. Sobre a tua igreja, o teu corpo, ó Pai, que te ama, que te adora, que te louva, que te reconhece como Senhor, Salvador, Rei do universo, ó Pai. Por isso estamos aqui para te prestar culto, para te prestar toda honra, todo louvor, toda adoração. Perdoa as nossas falhas, ó Deus, nossos pecados, tudo aquilo que fizemos, falamos no decorrer da semana, que entristeceu o teu Espírito Santo. Passa o teu sangue sobre as nossas vidas, sobre cada vida que está aqui. Longe de nós toda acusação, toda palavra de maldição. Se alguma pessoa entrou aqui angustiada, triste, abatida, desacreditada, talvez o seu almoço não tenha sido bom com os seus familiares. Talvez essa pessoa esteja angustiada, sem esperança, esperando algo do Senhor essa noite. Então que o Senhor venha derramar, ó Deus, o teu poder, a tua cura, a tua unção. Por nós não podemos nada, somente o teu Espírito Santo, ó Deus. Tudo aquilo que será falado, ó Pai, precisa estar alinhado com a tua boca, com o teu pensar, com o teu agir, o teu querer, o teu realizar. Por isso pedimos que nosso coração esteja agora inclinado para ouvir a tua voz. Fala conosco, fala com tua igreja. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir entre nós. Que a nossa mente esteja alinhada com a tua mente. Que o nosso espírito esteja aberto para receber o que vem do alto. Tira, Pai, todo excesso de informação que venha tentar roubar esse momento precioso. Tira toda ansiedade, todos os pensamentos acelerados. Que a nossa mente possa estar agora cativa e alinhada com o trono da tua graça, ó Deus. Seja conosco, Espírito Santo, seja com a sua igreja. Que o teu Espírito Santo venha falar nessa noite aos nossos corações. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. A gente vê hoje nos gabinetes, nos aconselhamentos que nós damos, principalmente com jovens, com adolescentes, que as pessoas elas estão muito ansiosas. E eu estou citando aqui jovens, adolescentes, mas isso é no contexto geral.
em todas as reuniões de ministérios que nós fazemos, quando nós pedimos, né, um relatório, vamos fazer um apanhado, a gente vê que essa ansiedade, essa, às vezes, insegurança, isso vem de expectativas, muitas vezes de expectativas não supridas. E como que isso tem crescido, como que isso tem abalado pessoas, abalado autoestima, tem afetado contexto social, emocional de tantas pessoas. E diante desse cenário, desse quadro, eu falei: Senhor, dá uma palavra para essa noite, que o Senhor seja realmente um consolador das nossas vidas, para que as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas angústias sejam depositadas no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus venha trocar o nosso fardo que é pesado e venha colocar o teu que é suave, que é leve. E eu fiquei pensando em mim, em todas as vezes que eu me senti ansiosa, preocupada, eu senti o meu espírito cansado, abatido. E tudo isso aconteceu porque eu depositei expectativas em pessoas, por querer resultados talvez imediatos, por pensar que em alguns momentos eu dava demais e recebia de menos. E não é diferente com outras pessoas, talvez não seja diferente com você que está me ouvindo aqui. Talvez você traz marcas do passado, de algo que foi dito que te feriu profundamente. Talvez um relacionamento não bem sucedido. Talvez uma palavra na sua infância, na sua escola, que entrou como uma flecha no seu coração. Talvez a sua vida hoje não esteja alinhado com aquilo que você sonhou. Quando eu era menor, eu tinha muitas expectativas, então eu planejava como seria quando eu fizesse 18 anos, quando eu fizesse 30, 35, 40. Em diversas vezes, quando eu chegava nessa idade, eu via que não estava também alinhado com aquilo que eu queria. Talvez você esteja passando por isso. Talvez você pense: eu já estou com meus 35, 40, até mesmo 60, e as coisas não aconteceram como eu planejei. Talvez você seja uma pessoa que tenha um passado e queira que esse passado seja esquecido. Mas as pessoas não conseguem passar por cima da sua história. As pessoas estão sempre lembrando. Resumindo, o que fazer no dia mau? O que fazer quando nós paramos e pensamos: a minha vida não está boa, a minha vida não está legal, eu não estou como eu queria, eu não confio mais no ser humano, eu não acredito mais em pessoas, eu não acredito em relacionamentos, eu não quero crescer, vencer, eu quero somente sobreviver. Eu quero que essa vida passe logo. O que eu puder fazer para poder suportar esses dias, eu vou fazer até a hora que Deus me levar, ou até a hora que o Senhor Jesus quiser me buscar. Não é raro a gente ver pessoas assim, tristes, cansadas, abatidas, desanimadas. Mas nessa noite eu venho te dizer que o Senhor é a nossa porção. O Senhor é a nossa fonte de alegria, de renovação, de inspiração. Por mais desanimado, abatido que você esteja, o Espírito do Senhor, Ele vai te renovar nessa noite. Ele vai alimentar o nosso espírito. E Ele vai falar ao nosso coração. E foi através dessa palavra que eu fui ministrada para poder falar com vocês nessa noite.
Ontem eu estava falando com a juventude alguns minutos e o fato da gente querer ou a gente fazer boas ações não garante que a nossa vida vai ser toda boa. Não garante que a gente vai ter felicidade, que a gente vai conseguir resolver os nossos problemas. As nossas atitudes, elas são um reflexo, um espelhamento do caráter de Cristo. Mas não são as nossas obras que vão nos tornar aptos a merecer a salvação ou ao que venha do Senhor Jesus. O nosso sangue, as nossas obras, elas são e sempre foram ineficazes diante da cruz. Só o sangue de Jesus Cristo. Então, o que nos garante uma vida plena é a presença do Pai. É aceitarmos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, morrer para o mundo e ressuscitar para Jesus Cristo. Foi isso que 12 adolescentes fizeram ontem ao se batizar. Eles declararam que eles estavam morrendo para o mundo, mas ressuscitando para as coisas celestiais, dizendo que eles recebem o Senhor como supremo e o único Salvador da vida deles, e por isso eles não precisam viver como errantes, viver baseado em sabedoria humana, em princípios carnais. E a verdade é que tudo que nós fizermos aqui vai ser um reflexo do amor e do caráter de Cristo em nossas vidas. Nós estávamos falando sobre o serviço, estávamos falando sobre ação social, como que ela é importante. E como que muitas pessoas que estão sem rumo, sem sentido, sem propósito na vida se encontram servindo ao Senhor Jesus. Talvez o Pai está chamando a sua atenção para que você possa se envolver mais na obra, no ministério. Como os meninos estavam dizendo ontem, tem lugar na filmagem, nas fotos, na entrada, na recepção. Mas quando nós olhamos para a necessidade dos outros, quando nós paramos para poder observar tudo que tem acontecido no mundo, nós temos uma tendência a sermos mais gratos ao Senhor por tudo que Ele fez e faz pelas nossas vidas. Nós estávamos falando sobre isso ontem, após o culto, sobre como que às vezes lugares e momentos nos levam a reflexões que são extremamente necessárias para as nossas vidas. Nem sempre um lugar de angústia, um lugar de solidão, de ansiedade, de pessimismo, é um decreto final para a sua vida, para as nossas vidas. É um momento no qual o Senhor permite. Não é a vontade perfeita dele, mas é um momento que ele permite para que a gente possa reagir, para curar algo que precisa ser curado, algo que precisa ser colocado para fora. Um bom exemplo e clássico é o do tapete das nossas casas. Não adianta a gente ficar empurrando sujeira para debaixo. Uma hora isso vai trazer um problema, isso vai gerar um mal-estar, uma casa bagunçada. A gente tinha um menino no acampamento antigamente que ele levava lanche, ele levava comida, eu ficava com medo de passar fome. Isso não acontece no acampamento não, é porque ele era guloso mesmo. E ele não queria dividir, ele não queria comer na frente do pessoal, então ele comia à noite, de madrugada, e enfiava os restos debaixo do colchão. 4 dias. No final era um mau cheiro, era uma coisa tão horrorosa que todo mundo acabou descobrindo, e enfim, não adiantou nada. Isso foi
motivo de risada durante muitos anos, adolescente, né? Mas a verdade é que às vezes a gente tenta fazer isso com os nossos problemas, com as nossas lutas. A gente acaba querendo domesticar sentimentos ruins. A gente fica num lugar muitas vezes de vitimismo. A gente não quer sair daquele lugar. E o Senhor, Ele está nos chamando para olhar para o próximo, olhar para Ele, sair desse lugar de angústia, resolver aquilo que precisa ser resolvido, tirar esses traumas, entender, buscar, se conhecer, saber por que seu espírito está tão abatido, por que você está tão preocupado, tão ansiosa, onde está a sua fé? Porque você tem fé. Você crê que Deus vai transformar a sua vida? A prova é que você está aqui nesse momento, com tantas oportunidades, com tantos streams aí, com tantos seriados, vídeos. Você entende que aqui tem um Deus transformador, um Deus de poder, um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de misericórdia. E Ele está aqui com as mãos estendidas para nos tocar, para mudar a nossa situação. Mas nós temos que querer, nós temos que estar submissos à palavra dEle. Não adianta, entra ano, sai ano, a gente ter as mesmas atitudes buscando resultados diferentes. Isso é inconcebível. Isso é irreal. Se a gente quer mudar algo, a gente precisa realmente trabalhar para que essa situação seja mudada, transformada, ou até mesmo mudar o nosso interior. Talvez o seu maior desafio não seja o seu relacionamento com outras pessoas, não seja um problema com contas, não seja, né, uma insatisfação profissional, mas talvez o seu maior problema é você mesmo, seu temperamento, seu pessimismo, sua falta de fé, de coragem, que não te deixa avançar. E nós acabamos de ler aqui sobre a promessa do descendente de Davi que viria, que é Jesus Cristo, que veio, que morreu, ressuscitou e que em breve voltará. E aqui nós lemos que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. O Espírito, olha só, que traz conselho, poder, que proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor. São 7 espíritos que eles falam que são os espíritos de Deus que a Bíblia descreve aqui. O Espírito do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, que está diante de Deus, diante de Jesus Cristo, pedindo, orando, falando aquilo que muitas vezes nós não conseguimos expressar através de palavras. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E Ele também é Deus. Então no céu está o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo, o poder dele se manifestando nas nossas vidas. Esse Espírito Santo que nos dá força, que nos dá inspiração, que traz conselho, palavras de sabedoria. E não é à toa que Jesus nos ordena a sermos santos, a buscar a santidade, a buscar a verdade, a buscar Ele, buscar os seus princípios, buscar direcionamento. Um outro espírito, espírito de sabedoria, espírito que nos dá entendimento, espírito que ministra ao nosso coração os pensamentos de Deus, os pensamentos de Cristo ao nosso respeito, porque se nós formos nos basear nos nossos pensamentos, naquilo que nós pensamos acerca de nós mesmos,
Muitas vezes nós vamos ter uma visão deturpada. Nós somos tão cruéis com nós mesmos. Às vezes eu vejo meninas lindas, rapazes bonitos, bem-sucedidos, que falam: eu me odeio, eu não vejo beleza em mim, eu não consigo nada dá certo para mim. Como que pessoas que têm tudo começam a ter uma visão tão deturpada de si mesmo? Estava vendo um seriado antes de vir para cá, que conta baseado em fatos reais, que conta a experiência de uma pessoa que sofreu um abuso, e como que essa pessoa passou a ter uma visão deturpada dela, e aí se entregou à lascívia, a vários relacionamentos promíscuos, a drogas, a bebidas, porque não conseguiu encontrar cura, não conseguia sair daquele lugar. Então começou a ter uma autoimagem muito distorcida daquilo que nós somos, que é a imagem e semelhança do Senhor Jesus. Então, em dias maus, em momentos de angústia, de desespero, nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o nosso consolador, que é o nosso Pai, que é o nosso juiz, que é o nosso advogado, que é o nosso Senhor. Mas qual tem sido a nossa postura? Qual tem sido o nosso posicionamento? Se não existe um conserto, se não existe uma atitude de falar: olha, eu não aceito esse espírito, eu não aceito essa condição, eu vou mudar, eu vou tirar aquilo que precisa ser tirado, eu vou mudar o meu tempo de entrega com o Senhor, eu vou colocar o meu temperamento submisso ao Espírito Santo. Se não existe uma palavra de comando, se não existe uma atitude da nossa parte, vai entrar ano e sair ano, a gente vai se encontrar no mesmo lugar, com as mesmas insatisfações ou até mesmo piores. Porque vem mais carga, vem mais desespero, vem mais angústia, vem mais críticas. E o Senhor, nessa noite, Ele está nos convidando a pedir por conselhos, por palavras de sabedoria. Tiago fala que quando nós nos alimentamos de conselhos terrenos, da sabedoria humana, nós nos tornamos como bestas, como animais. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é santa, ela nos leva para lugares de conserto, lugares de amor, lugares de provisão, de direcionamento da parte do Pai. Agora, não adianta, se os nossos conselheiros estão na internet, se os nossos conselheiros, eles têm palavras de rancor, de incitamento, de raiva, de ódio, não tem como misturar o vinho novo com o vinho velho. Não tem como misturar também o azeite novo com o azeite velho. Tem que sair aquele conteúdo que está contaminado, que já está quase que apodrecendo, para poder entrar o vinho novo. O Senhor também nos deu espírito de entendimento, de discernimento de tudo aquilo que está acontecendo, seja no mundo físico, no mundo espiritual. A gente vê Daniel, por exemplo, na Babilônia, quando Nabucodonosor estava no auge do seu poder, no Império Babilônico, quando ele era um homem extremamente orgulhoso. Eu falo que a pessoa orgulhosa, no fundo, é um covarde, é uma pessoa que tem medo. Então ela tenta disfarçar esse jeito dela através do orgulho, através da soberba, através da imposição. Mas no fundo, todo orgulhoso tem medo de perder algo. E Nabucodonosor tinha medo de perder a posição, o reino. Então ele impunha, ele sonhou com uma estátua. Deus deu discernimento para Daniel.
Mas ele foi lá, não entendeu esse discernimento, Nabucodonosor, e fez uma estátua toda dele de ouro. E o tempo todo, o Senhor mostrando para Daniel, dando discernimento daquilo que estava acontecendo. Daniel sonhava, Deus ia lá e trazia a interpretação. Daniel, num contexto extremamente problemático, foi levado cativo para a Babilônia quando ainda era jovem. Teve que aprender uma outra língua, outros costumes. Quase morreu diversas vezes. Mas a Bíblia diz que em tudo, o Espírito do Senhor, o Espírito de discernimento, de revelação, estava sobre a vida dele, porque ele não se deixou contaminar. Ele não abriu mão de buscar ao Senhor Jesus. Ele não quis as iguarias do rei, do reino. Ele teve discernimento do mundo espiritual. Na Bíblia diz que ele orou, que ele jejuou, que o príncipe da Pérsia estava impedindo a oração dele de chegar até o trono. Então, quando ele jejuou, quando ele teve esse discernimento de entender as estações, de entender o mundo espiritual, o mundo físico, as coisas se romperam para ele. As coisas se abriram e aconteceu aquilo que precisava acontecer. Satanás tem entrado com tantas artimanhas, tem lançado tantos pensamentos. São 3 fontes de pensamentos que nós temos, então é importante discernir isso, é importante você, como eu disse no começo, se conhecer e principalmente entender o que a palavra de Deus diz a seu respeito, para que você possa discernir aquilo que está acontecendo no seu interior, fora. Inclusive, porque dentro dessas 3 fontes de pensamento, uma tem a ver com aquilo que vem do nosso interior, aquilo que vem da nossa mente, o que nós queremos fazer, com quem nós vamos casar, o que vamos estudar. Isso aí são pensamentos naturais que estão ligados aos nossos anseios, à nossa alma, os nossos desejos, o nosso corpo, frio, calor, enfim, eu vou buscar a blusa, eu não vou. Agora tem pensamentos que são de Deus. Discernimento. O Senhor Jesus está te dando um livramento. Você vai passar por um lugar que teria um acidente, você sente no seu coração, não vai. Espírito Santo de Deus dando livramento. Espírito Santo de Deus te preservando de algo. O Espírito Santo de Deus falando com você através de um sonho. Sonhos, tratem como sonhos. Mas Deus fala com pessoas de forma profética. Quando você sonhar, busque na Bíblia o discernimento do Pai para isso. Não sonhe e saia falando, olha, eu sonhei, eu fiz, aconteceu, é Deus mostrando, é Deus falando. Há parênteses aqui. Abraão foi o pai da fé. Deus falava com ele. E aí as pessoas têm mania de falar, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Deus fala tanto com você, hein? Nossa, Deus, tem gente, tudo Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Abraão foi o pai da fé. Se eu não me engano, na vida de Abraão inteira, Deus falou diretamente com ele 9 vezes. Estou errada, Gustavo? 9 vezes, né? Quantos anos Abraão viveu? Gente, faça coinonia, tá? Quantos anos Abraão viveu? Esqueci. Ah, nem você sabe, Gustavo. Te peguei, tem esperança para mim. Quantos anos? 127, ó. Professor de coinonia, tá? 127 anos. 9 vezes. 9 vezes Deus falou com ele. Toda pessoa, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus apareceu para mim, Deus falou comigo. Não, se você falar que Deus falou com você na Bíblia, eu acredito. O Espírito Santo dele ministrou o seu coração, eu acredito. Mas não fala do seu entendimento, não usa isso, Deus falou comigo, não, porque isso pode ser carnal.
Isso pode nos levar, te levar ao erro. Isso pode ser usado até para matar sonhos de outras pessoas. Então a gente tem que ter cuidado, temor, autorresponsabilidade. E quando é o Espírito Santo de Deus falando, a Bíblia diz que existe transformação nas nossas vidas e no ambiente. Nosso espírito, ele vibra, ele é renovado. A presença do Senhor, do Espírito Santo, ela é sentida. O ambiente muda completamente. E quando são pensamentos das trevas, algo também acontece. Algo também vem que causa um mal-estar, que causa uma perturbação. Está tudo bem, você está confiante, você está fazendo as suas coisas, de repente te atinge um pensamento de morte, de angústia, de tristeza, de fracasso, que cai igual uma flecha. Vem como um tormento, você já sente já o seu corpo sofrendo aquele impacto. Tem pessoas que sentem no estômago aquele frio, aquela dor. Tem gente que sente nas costas. Você não vai conseguir. Você é uma fracassada. Começa aquele espírito de miséria espiritual se manifestar. São pensamentos das trevas. Não são pensamentos de Deus. Não vem do alto. E aí a gente tem que lutar contra eles. Isso aí que é a espada, é aí que entra a armadura de Deus. Quando nós somos atacados, a gente se defende, mas depois a gente ataca. A espada, a palavra do Senhor Jesus. Então, quando vem pensamentos das trevas, a gente luta, a gente combate. A gente não se alimenta não, porque a nossa fonte de vida, a nossa fonte de inspiração é o Senhor Jesus. Porque nele repousa o espírito de sabedoria, de entendimento, que traz conselho e poder. O Espírito Santo proporciona o verdadeiro saber, o amor e o temor do Senhor Jesus. Então não vamos nos alimentar daquilo que é fútil, que é imundo, que é profano, que não é sagrado. A gente se alimenta da nossa fonte de inspiração, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é o espírito de entendimento, de conselho, de fortaleza. O que o Senhor disse para Josué? Seja forte, seja corajoso, não se desvie da minha palavra, nem para a direita, nem para a esquerda. Aonde colocar a planta dos seus pés, eu serei contigo. Um testemunho pessoal aqui para vocês. Aonde eu vou, que eu coloco a planta dos meus pés, pode ser outra cidade, pode ser no interior, pode ser outro país. Eu falo, Espírito Santo de Deus, eu cheguei aqui, que o Senhor me dê essa terra como herança, que nos dias que eu estiver aqui, o teu Espírito Santo esteja comigo, que o Senhor esteja me guiando, que o Senhor esteja me conduzindo. As pessoas que passarem por mim, que o Senhor me dê discernimento, graça, poder, sabedoria para poder entender como lidar. Foi isso que ele fez com Josué. Olha, fica firme, você vai herdar essa terra. Tão somente seja forte e corajoso. Medita na minha lei, dia e noite, e tudo te sucederá bem. Bem, o Senhor está nos chamando essa noite para nós entendermos aquilo que estamos vivendo, mas sobretudo para buscarmos cura através do Espírito Santo dele. Você está triste? Você está
talvez com vários sentimentos que eu citei no começo. O Senhor Jesus, Ele é a sua fonte de sabedoria, Ele te traz entendimento, Ele te traz discernimento, Ele te aconselha, Ele te traz fortaleza, Ele te traz entendimento, discernimento daquilo que precisa ser feito. Mas isso é mediante uma busca, isso é mediante uma entrega, um relacionamento vivo e profundo com Ele. Todos os grandes acontecimentos da minha vida, todos os marcos que eu considero, que eu sei que vieram do Senhor Jesus, foram a partir de mudanças que eu precisei realizar em mim, na minha conduta, na minha forma de agir, como eu gastava o meu tempo. Eu tenho um livro que relata muito da minha história, muito da minha intimidade durante alguns períodos da minha vida, que é o 7 Chaves. Eu nem fiz ainda um lançamento oficial, mas foram 10 atitudes, não é coach não, tá, gente? Foram 10 atitudes, não tenho nada contra coach, mas são experiências reais. Coisas que eu precisei mudar, coisas que eu precisei alinhar na minha vida, para que a minha mente fosse renovada, para que o meu culto fosse um culto agradável ao Senhor Jesus. Como eu disse, não é pelas minhas ações que eu vou, obter a salvação, mas elas são um espelhamento do Deus que eu amo, do Deus que eu confesso como meu Senhor e Salvador. E para eu poder obter resultados diferentes, eu tive que ter uma mudança de vida completa. E nesse livro eu relato essas mudanças. Uma delas foi o silêncio. Eu fiz um jejum de 1 ano de silêncio, não é ficar 1 ano sem falar, não. É 1 ano sem falar, sem pensar. Falar aquilo que realmente vinha de Deus, aquilo que era bíblico, aquilo que ia ajudar outras pessoas, aquilo que ia trazer vida, tirando isso, julgamentos, opiniões que não tinham porquê, que não tinham para quê. Eu me calei. Fugia de conversas frívolas, foi um tempo de reflexão, e como o Espírito Santo de Deus me ajudou a domar o meu espírito. Deixa eu falar algo para vocês, muitas coisas que eu dizia eu tinha razão, mas eu perdi a razão pela forma de falar. Sempre fui muito enfática, muito positiva. E o Espírito Santo de Deus, através dessa entrega, dessa atitude, Ele trouxe domínio próprio para a minha fala. Isso aí é um testemunho pessoal. Talvez a renúncia que você vai fazer é outra. Talvez vai ser com seus olhos. Você não fala muitas coisas que às vezes passa uma impressão ruim, mas às vezes seus dedos movem cada coisa aqui que te faz realmente quase precisar arrancar um olho e cortar uma mão. Gente, estou brincando, estou falando metaforicamente, tá? Em dias de internet. Então, às vezes, a sua renúncia vai ser outra. Mas a minha renúncia trouxe uma transformação muito grande na minha vida. Eu tive que mudar algo para obter resultados diferentes. Talvez eu poderia ficar naquele lugar de vitimismo. As pessoas não me entendem, as pessoas não escutam o que eu falo, as pessoas ao meu redor não querem ouvir a minha opinião. E eu entendi que o meu silêncio, naquele momento, ia falar mais por mim do que a minha fala. Ia ser mais eficaz do que as minhas palavras. Foi algo que realmente eu precisei mudar na minha vida para hoje estar aqui. As pessoas falam, nossa, pastora Dani, as pessoas que estão ao meu redor, que me conhecem de verdade. Nossa, mas você é tão paciente, você aguenta tanta coisa.
Né, Laiane? A Issa fala comigo, nossa mãe, quem te viu, quem te vê, é o Espírito Santo de Deus, que trouxe esse domínio próprio. Que a cada dia, Ele vai nos enchendo de sabedoria, de discernimento. Ele vai aplacando aquele espírito desgovernado, aquele ímpeto que a pessoa tem, que faz com que a gente queira fazer o que é errado, o que é prejudicial. É o Espírito Santo de Deus. Se tudo que eu estou falando aqui agora, você já esqueceu ou esquecer daqui 5 minutos, eu queria que você tivesse algo aqui agora no seu coração. Busque o Espírito Santo de Deus. Busque a presença do Pai incessantemente, incansavelmente. Por mais que você não esteja vendo, que você não esteja sentindo, que você não esteja com vontade, fala, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não me tocar. Foi aquela mulher com o fluxo de sangue. Ela sabia que do Senhor iria sair cura, iria sair virtude, iria sair poder. E é esse Jesus que está aqui agora. É esse Espírito Santo de Deus que está pairando sobre as nossas vidas, sobre a igreja nessa noite. Que você seja revestido de fé, de poder que vem do alto, de autoridade, de coragem. Eu profetizo que a sua semana vai ser uma semana cheia do Espírito Santo de Deus, onde Ele vai te trazer à memória aquilo que te dá esperança, pensamentos de paz. Você vai entender quem você é na presença do Senhor Jesus, quem você é para Ele. Você é filho, filha amada. Você não é um bastardo, uma bastarda espiritual. Você é filho, filha. Existe o sangue de Jesus correndo nas nossas veias, mediante a entrega dele, um simbolismo espiritual. Nós somos casa de Deus, nós somos morada do Eterno, do Altíssimo. Eis que após sua morte e ressurreição, nós estamos conectados com Ele. E Ele habita em nossas vidas, em nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, que é casa sagrada, que é lugar de adoração, que é lugar de renovo, de cura, de santificação. E por isso você não vai ter uma imagem distorcida, porque você é filho de Deus, muito mais do que criatura. Nós somos a imagem e semelhança do Pai eterno. Então sobre a sua vida sai poder, sai cura, sai salvação, sai renovo. Talvez não esteja saindo nesse momento, mas é porque você não quer. Então fique de pé. Fique de pé para nós orarmos nesse momento, porque é um momento de busca, de posicionamento das nossas vidas no mundo espiritual. Um momento que você vai falar, Senhor, eu quero a Tua presença, eu quero o poder do Teu Espírito Santo para mudar aquilo que precisa ser mudado. Senhor, antes de reclamar, antes de falar do meu filho, do meu parente, da minha situação, eu vou falar é com o Senhor que pode resolver. Eu vou entregar as minhas petições, as minhas súplicas, eu vou descansar no Senhor. Eu com as minhas forças eu não consigo mudar nada, eu não consigo mudar ninguém, porque não adianta, a gente não muda ninguém. É aquela história, né, dos relacionamentos. O homem casa com a mulher achando que a mulher não vai mudar. E a mulher casa com o homem achando que ele vai mudar. Isso é clássico. Às vezes a gente acha que o nosso comportamento vai mudar a vida de outra pessoa. O nosso exemplo vai arrastar. Se a pessoa está com o coração fechado, é o Espírito Santo de Deus. E talvez está na hora de você calar. Talvez está na hora de você ficar em silêncio, reclamar menos, apontar menos e orar mais. Porque a oração, quando a gente ora, o que acontece?
não é um oráculo, não é um lugar que você vai barganhar com Deus. Você não vai orar só para poder conseguir algo. Você vai se colocar submisso à presença do Senhor Jesus para que seja feita a vontade dele. Porque por mais que não seja a sua vontade, ele quebranta o seu coração. Ele quebranta o nosso coração para a gente aceitar qual que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor Jesus para as nossas vidas. Não adianta correr de um relacionamento íntimo e profundo com o Senhor. Como eu disse, se nós estamos aqui, é porque nós sabemos que Ele tem poder para mudar, para nos transformar, para consertar aquilo que está quebrado, para trazer vida àquilo que está considerado morto aos olhos dos homens. Mas diante de Deus tudo pode. Diante de Deus tudo pode mudar a qualquer momento. É por isso que milagre não tem explicação. Milagre tem nome, que é Jesus Cristo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três são um. Esses três que são um, eles se tornam um comigo e com você. Não existe nada impossível para o Espírito Santo de Deus. Ele transformou Manassés. Manassés derramou tanto sangue na cidade que, segundo a Bíblia, as pessoas andavam e o sangue vinha, sangue inocente, vinha até a canela. Há quem diz que ele cerrou ao meio, profeta Isaías, o profeta do texto que a gente acabou de ler. Mas ele foi levado em cativeiro. E o Senhor se revelou a ele. E ele se arrependeu dos seus pecados. Não existe coração duro que o Senhor Jesus não quebrante, que o Espírito Santo de Deus não transforme. Nabucodonosor, que era aquele orgulhoso que tinha medo de perder o reino, o Senhor tirou o que ele mais amava. Colocou ele no pasto, como bicho, até ele entender que a glória não era dele, que a glória é do Senhor Jesus. Talvez o seu silêncio vai pregar mais do que as suas atitudes. E é o que Deus quer. Eu já falei isso aqui, gente. Não seja uma pessoa chata. Muita gente chata. Falei isso com vocês. Eu e a minha irmã, a gente se dá bem. A gente pode brigar em vários aspectos, em várias situações. Mas quando a gente fala assim, uma pessoa chata, aí você é chata mesmo. A gente concorda nisso. Talvez o silêncio que você não consegue é o instrumento que o Senhor quer usar para trabalhar na sua vida. Eu não sei se Deus está falando para alguém, mas eu estou sentindo de compartilhar isso no meu coração. Que não seja pelas nossas forças, mas que seja pelo agir e pelo trabalhar do Espírito Santo de Deus.